Boa noite! Boa noite! Bom, me deixaram para pregar sobre a nossa campanha Provisão Divina, Providência Divina. E aí, praticamente não restou nada para pregar. Esse pessoal passou aqui e limpou, entendeu? Então, eu vou dizer, Jesus te ama, Deus te abençoe e volta para casa. Amém? Mas, vamos falar alguns versículos que eu acho importante. Vou falar sobre Moisés, a história de Moisés. A história de Moisés é impressionante. A história de Moisés é uma história de uma intervenção divina, de uma providência divina, sem precedente na história. Quando Moisés nasceu, ele nasceu e o faraó tinha dado uma ordem que todo filho homem deveria ser morto. Todo filho homem deveria ser morto. Todo judeu, né? E aí as parteiras desobedeceram a ordem e salvaram as crianças. Moisés ficou na mão da sua mãe alguns dias, aproximadamente 3 meses. Depois a mãe, vendo que não podia mais sustentar aquela situação, pega um cesto, betumiza, né? Impermeabiliza, coloca ali uns paninhos, coloca o garoto e manda a sua filha lançar sobre as águas, sobre um rio. Por quê? Porque ela falou assim, eu não tenho condição de cuidar dessa criança, mas Deus tem. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. No desespero que ela estava, ela falou assim, Deus vai fazer uma grande intervenção. Eu acho essa história dessa mãe fantástica, né? Porque ela disse para o faraó, que era o homem mais poderoso da terra naquela época, ela disse assim, o filho foi Deus que me deu, você não vai tocar na vida dele. Aí você pergunta, mas pastor, você sabe se ela falou isso? Bom, não sei se ela falou isso, mas ela tomou uma atitude. O que é mais importante não é o que nós falamos, mas são as atitudes que nós tomamos. Isso é que é mais importante. Ela tomou uma atitude. E uma coisa que eu achei interessante é que ela fez uma coisa natural, ela não botou um cestinho. Porque está na mão de Deus, vai, cestinho, não precisa permeabilizar nada não, vai o garotinho, vai boiando por aí. Né? A irmã ia botar o garoto no rio, né? A gente só vê a mãozinha do garotinho fazendo assim, né? E o blu, afundando, né? Isso quer dizer o seguinte, para que nós tenhamos milagres, nós precisamos obedecer leis naturais. Leis naturais. Existem princípios naturais que precisam ser obedecidos. A gente não pode querer quebrar todos os princípios e achar que todos os princípios, se nós colocarmos o nosso problema nas mãos de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Deus deixou princípios para que esses princípios pudessem ser obedecidos. Ela impermeabilizou o cestinho, lançou sobre as águas. A filha do faraó estava tomando banho na frente, viu o cestinho, sabia que era um garoto hebreu, sabia por que foi lançado nas águas, mas se encantou com o garoto. E aí, a irmã de Moisés estava lá, e a irmã de Moisés, muito espertamente, falou assim, você não quer que eu arranje uma senhora hebreia para tomar conta desse garoto? Quase que ela disse, por acaso é a mãe dele. E aí começa a história de Moisés. Eu falei no devocional de segunda-feira sobre restituição, a importância da restituição. Eu vejo na vida de Moisés um grande milagre da restituição. A mãe perdeu um filho, né, porque lançou sobre as águas, e recebeu de volta o filho de volta, protegido por Faraó, com todo o sustento dele, do garoto e da sua família. E esse garoto se torna agora príncipe na casa de Faraó, porque mais tarde ele vai para a casa de Faraó para ele ser instruído. Ele se torna o libertador de Israel, se torna o grande legislador, porque ele que trouxe as leis, ele se torna um dos maiores profetas do Velho Testamento. Chama-se restituição. Quando você está no altar de Deus, quando você abre mão de alguma coisa,
ou quando se alguém rouba de você alguma coisa, Deus restitui aquilo que te foi roubado. E aí começa a história de Moisés, que é impressionante. Aos 40 anos de idade, Moisés era o cara. Por quê? Porque ele estava no maior centro de estudos daquela época. Moisés falava várias línguas. Moisés era instruído. Ele era instruído em matemática, trigonometria naquela época, já tinha geometria, astronomia. Tudo naquela época, os estudos mostram que os egípcios tinham avançado nessas ciências. Imagina, matemática. A Bíblia fala em Atos 7:22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e foi poderoso em palavras e obras. Escuta só, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Já pensou? Palavras e obras. Ou seja, ele se tornou uma pessoa importante, ele se tornou uma pessoa influente, ele se tornou uma pessoa culta. Ele estava lá no ápice, de repente, aos 40 anos de idade, ele achava que o mundo girava ao seu redor. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata o egípcio. E aí começa toda a sua história. E aí ele some, foge, vai para o deserto, casa-se com uma mulher e ele começa a trabalhar para o seu sogro, apacentando ovelhas para o sogro dele, num lugar muito distante, no deserto. Olha só, ele era o queridinho das galáxias, né? Ele era o queridinho da filha de Faraó, criado no berço de Faraó, sabendo todas aquelas ciências. Ele era um homem versado, era um homem muito inteligente, mas, no entanto, agora ele é um fugitivo. Né? Eu tenho muitas amizades, né? Eu já morei em Goiânia, já morei em São Paulo, já morei no interior de Goiás, tenho tantos amigos, né? Tantos amigos e trabalhei em várias empresas. Nessas empresas você faz amigos muito próximos, né? E quando você encontra um amigo desse, né? E aí, vamos tomar um café, vamos embora, não sei o quê. Aí o cara começa a contar as histórias das pessoas que você conhecia, que ele conhecia também. E histórias muitas vezes muito alegres, muito felizes, mas também histórias muito tristes às vezes, né? Muito tristes, muito tristes. Imagina se nós nos encontrássemos com os amigos de Moisés e como é que está Moisés? Vocês viram? Cara, você nem imagina o que aconteceu. O que aconteceu? Ele se tornou pastor de ovelhas. O quê? Pastor de ovelhas? Eu quero te contar uma curiosidade para você, que está em Gênesis capítulo número Gênesis 46. Quando José fala assim José fala para os seus parentes, para o seu pai e para os seus irmãos, fala assim: olha, não conta para eles que vocês apacentam ovelhas, fala para eles que vocês apacentam gado. Por quê? Porque para o egípcio apacentar ovelha era a coisa mais ralé do mundo. Imagina, era a pior coisa do mundo, é que você era subemprego. Era uma coisa assim, sem valor. Imagina agora, quando a gente vai para Êxodo capítulo 3, quando Deus encontra com Moisés, ele está apacentando ovelha. O egípcio, porque ele tinha influência egípcia, apacentando ovelhas. Rapaz, eu nem te conto, Moisés está mal pra caramba. Você nem imagina. Moisés está apacentando ovelhas lá no deserto. A ovelha nem é dele, meu irmão, é do sogro. Está mal, mas está mal, está acabado, está velho, está, sabe, castigado pelo sol, aquela cabeça branca dele toda queimada. Você nem imagina como é que está. Existe um momento da nossa vida, momentos da nossa vida. E foi nesse momento, no pior momento da vida dele, que ele encontrou com Deus, que está em Êxodo capítulo 3. Foi o momento assim mais... Eu não sei como é que eu vou explicar, vocês que são... Como é que eu diria esse momento? Esse momento é o momento mais... momento mais terrível, né? Porque ninguém imaginava que Moisés pudesse estar tão
tão acabado, né? Mas olha só, Êxodo 3:1 fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. A ovelha não era dele não, ele trabalhava para o sogro. Sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Certamente vi a aflição, disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha só, o que eu acho interessante é que mesmo que Moisés estava no pior momento da sua vida, no momento mais fundo do poço, quando você pensa que o fundo do poço já chegou, mas não chegou, é mais fundo ainda, ele teve uma percepção, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, a percepção de que Deus quer falar com a gente, Deus quer ter um momento especial com você, comigo, Deus quer falar pessoalmente com você, mas para isso você precisa estar atento, Imagina quantas sarças ardiam naquela época, estava no deserto, lugar quente. Eu fiz uma viagem a Israel, nós passamos pelo deserto, subimos vários lugares lá, teve um monte que nós subimos, que eles dizem que no Egito que era o Monte Horebe, subimos, um lugar quente, meu Deus, um lugar quente, muito quente. A sorte que eu levei uma outra roupa, porque eu cheguei lá, eu troquei de roupa, de tanto suor que foi, tanto suor. E lá em cima é muito bonito lá em cima, muito bonito. Mas é um lugar de oração, se tornou um lugar de oração. Moisés estava lá. Quantas sarças ele não viu arder? Quantas sarças ele não viu se queimar? Mas de repente ele olha para uma e ele percebe que a sarça se queimava. Tinha uma combustão nela, mas ela não se consumia. Abre teus olhos, abre teu coração, abre teu espírito. Deus quer falar com você. Deus quer falar muito com você. Lembra da estrela que guiou os magos até Jesus? Aquela estrela balançou, piscou, brilhou para todo mundo, para muita gente, mas para aqueles magos, eles tinham certeza, aquela estrela está me levando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus está passando aqui querendo ter um encontro pessoal com você. Ele quer ter um encontro pessoal com você, e não é um encontro, né? É um encontro para marcar a sua vida, para transformar a sua vida. E o que eu acho incrível nesse momento é que não importa como você está, não importa o que você está passando, Deus está a fim de conversar com você. Deus vai até você, conversar com você, não importa como você esteja. Talvez no pior momento da sua vida. No deserto. Ali, Deus encontrou com um homem que estava completamente destituído de autoestima. Ele se sentiu o fracassado, ele sentia assim o derrotado, ele sentia assim, que vergonha, onde eu estou? A minha vida está destruída, eu perdi tudo que eu tinha. Não importa, Deus vai encontrar com você. Deus está disposto a encontrar com você. E disposto para encontrar com você para te transformar você por inteiro. Preste atenção no que eu vou falar para você. E Moisés não tinha nada para dar, Moisés não tinha habilidades, Moisés era gago. É até uma piada, né? A gente pode... eu preciso de alguém para falar com o faraó. Tá Deus, escolhe aí. Aí Deus escolhe um gago. E um gago medroso.
Um gago medroso. Não pode falar comigo, não. Eu gaguejo, eu não dou conta, eu não consigo. É esse que você é. É você. Não, mas não interessa, é você que vai. Peraí, chama teu irmão vai falar por você, mas você vai. Isso para mim é incrível. Isso para mim mostra o cristianismo. O pastor pregou sobre o Velho Testamento. Eu preguei hoje sobre o Novo Testamento. Vou pregar hoje sobre o Novo Testamento. O Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da reconciliação, o Deus do amor, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, não importa como você está, não importa o que você está fazendo, não importa como você se encontra, não importa, o importante é que Ele quer falar contigo. Cristianismo é um Deus em busca do povo. Cristianismo é um Deus de braços abertos, querendo encontrar com esse povo. Cristianismo não é o povo atrás de Deus, não, é muito pelo contrário, é Deus encontrando com o seu povo. Quando você vai ver aqui em Êxodo 3, Êxodo 3, 2, apareceu o anjo do Senhor. Essa palavra anjo do Senhor é mensageiro. Toda vez que essa palavra mensageiro aparece, é o Senhor Jesus Cristo falando. Moisés teve um encontro com Jesus. Esse anjo do Senhor, letra maiúscula aqui, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o mensageiro que foi ter um encontro pessoal com Moisés. Tanta coisa para falar. Ele fala, calma, querido, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui começa a se configurar um chamado para Moisés. Moisés tem um chamado. A vida de Moisés não se resumiria apenas em viver, comer, depois morrer. Não, Deus falou assim, não, eu tenho um chamado para você, eu tenho um projeto para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para a sua vida. E aí começa então, Deus falando que certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu. Como Deus encontrou Moisés. Eu quero só fazer um paralelo aqui. Olha só, preste atenção. Deus já apareceu várias vezes. Deus aparece do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quer. Mas Deus já apareceu de formas fantásticas. Deus apareceu, por exemplo, no Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho é aberto, quando Moisés pega o cajado, bate na água, horas depois o mar se abre. É Deus que apareceu. Deus apareceu. Quando Saulo, né? Quando Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, que era um homem que odiava os cristãos. Ele era um homem que odiava, ele perseguia os cristãos, ele caçava os cristãos. E de repente Deus encontra com ele a caminho de Damasco. Oh, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu do cavalo. Brum. Tem outra coisa também, tem outro momento, outro instante que Deus fala com Isaías, né? Isaías viu Deus, teve aquela visão. E quem enviarei, Isaías? Isaías falou, envia-me a mim. Oh Deus, teve mais outra vez que Pedro, quando eles estavam lavando as redes, cuidando dos barcos, ele falou assim, eu vou fazer de vocês, Jesus falou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a vida deles mudou. João escreve, e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Tudo isso é a gente vendo Deus aparecendo, Deus se mostrando. Aqui nesse caso, para mim, ele é muito emblemático, porque é um caso assim, não estava ninguém lá. Imagina, lá no Monte Horebe, gente, não tinha ninguém. As ovelhas tudo espalhado, ele procurando a ovelha que tinha sumido. Caramba! E agora Deus aparece com ele de forma assim, muito pessoal, muito. Não tinha ninguém.
Eu falei de Saulo, tinha gente perto. Eu falei de João, tinha gente perto. Eu falei de Isaías não, mas outros, tinham gente perto. Mas aqui não, é pessoal, individual. Eu estou plantando uma sementinha no teu coração, porque esse momento você precisa passar com Jesus. Esse momento, você precisa ter esse momento com Jesus. Esse é o momento da transformação. Esse momento individual com Moisés transformou a vida dele completamente. Eu já contei aqui uma vez, eu me converti na Igreja Batista de Itacuruçá, lá em Tijuca, né? E num domingo de manhã, o pastor estava pregando. Para confessar a vocês, eu nem prestei atenção na pregação, porque eu fui visitado por Deus, um batismo de arrependimento. Eu descobri que eu era um pecador. Eu tive uma sensação assim de arrependimento, não do que eu estava fazendo, mas do que eu era aqui dentro, a pessoa que eu era. E eu comecei a chorar. Tinha um amigo meu que estava sentado do meu lado, sentiu assim o meu drama, sentou do meu lado assim, ficou quietinho. Eu chorava. Eu tive um banho de arrependimento ali. Sabe, você precisa buscar esses momentos na sua vida. Você precisa buscar esses momentos. Por exemplo, quantas vezes eu, em encontros que nós tivemos, encontro com Deus, revisão de vida, eu tive um encontro com Deus pessoal, às vezes chorando num canto, às vezes de joelhos, buscando a Deus, dizendo: Senhor, me batiza, Senhor, fortalece minha vida. Esses encontros são pessoais, independe do lugar que você está. Você pode estar no deserto, você pode estar lá em cima do monte, você pode estar aqui, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no teu quarto, na tua sala, você pode estar onde quiser. Deus vai te encontrar. E você vai ter um encontro com Ele, que vai transformar completamente a tua vida. Pastor, eu já tive. Opa, que bom que você já teve, que você tenha mais e mais vezes, e que você seja visitado por Deus. Quem falou com Moisés foi o Senhor, o mensageiro. E aí começa a transformação. Aquele homem viu a glória de Deus. A sarça ardente. O que é isso? A sarça é um espinheiro. É uma vegetação que brota, que cresce quando tem um pouco de umidade, e depois ela seca rapidamente por causa do sol, deserto, falta de chuva. E ela tem muitos espinhos. E ela tem um óleozinho dentro dela. Esse óleozinho, quando ela está seca, é que proporciona a combustão dela. Então aquele espinheiro que era fogo. Era fogo. Só que o que é interessante é que fogo na Bíblia fala de justiça, fogo na Bíblia fala de lei, fala de lei. Mas pelo fato da sarça arder, mas não se consumir, fala da graça, fala da misericórdia. Fala que você não será consumido. Aqui fala que tem dois tipos de informação. Informação é o seguinte: você pode carregar a glória de Deus. Você pode carregar a glória de Deus na sua vida. Você pode carregar a glória de Deus na sua vida e você não será consumido. Você pode conseguir carregar a glória de Deus na sua vida. Agora, tem outra informação também, né? A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que o Senhor é fogo consumidor. Tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: Tu és tão puro, Senhor, que nós não te podemos contemplar. Nós não podemos contemplar. Se Deus é fogo consumidor, por que Ele não te consumiu até hoje? Por que Ele não me consumiu até hoje? Ia dar uma picanha, né? Por que Ele não me consumiu até hoje? Por causa da misericórdia de Deus. A lei é a graça. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Quem me enviou?
E aqui começa a confusão daqui do meu amigo Moisés. Moisés chegou para Deus assim: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles lhe perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a outros. O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou. Olha só, qual é o teu nome? Eu sou. Né? Esse eu sou tem vários significados. Um que eu gosto, que eu falo assim, caramba, eu sou amor, eu sou milagre, eu sou intervenção, eu sou providência, eu sou a resposta das tuas orações, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te tira da depressão, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que te dá força, eu sou aquele que te dá direção, eu sou. Quando você estiver orando a Deus, saiba que o nome dele é Eu Sou, e você coloca diante dele a sua dificuldade, o seu problema, e ele vai dizer: eu sou, eu sou aquele que perdoa, eu sou aquele que te lava com o sangue de Jesus, eu sou aquele que te levanta, eu sou a tua motivação, a tua alegria, a tua força, eu sou o teu sustento, eu sou o braço estendido para a tua vida, eu sou. Tanta coisa, né? Lugar de... Agora, o que eu acho interessante, e eu já falei aqui, é que quando você lê o Velho Testamento e você está lendo o Êxodos, você descobre que Deus vem falar com o homem. Mas tem um momento aqui que é um momento de conversa. Deus conversa com o homem. Esse momento é fantástico. Deus conversa com você. Deus conversa com você. Deus tira as tuas dúvidas. Deus te dá estratégias. Deus conversa com você. Deus fala com você. Lugar de conversar é onde Ele vai te explicar os planos que Ele tem para a sua vida. Moisés vai explicar os planos, Deus vai te explicar os planos que Ele tem para a sua vida. Lugar de conversa. Nós não podemos ser aqueles que querem assim, não, eu vou lá na igreja, porque Deus fala comigo lá na igreja, o pastor fala, pregação, louvor e tal. Não, nós temos que ser aqueles que têm um momento de conversa com Deus, onde você abre mão. Como a mãe de Moisés abriu mão do seu filho e teve o seu filho abençoadíssimo, né? Tanto que o nome da mãe de Moisés está na Bíblia, Joquebede. Está na Bíblia, Joquebede. A mulher que lançou o filho dela sobre as águas e teve a restituição. Deus quer conversar com você. Deus quer te falar com você. Deus quer te dar propósito. Imagina Moisés apacentando ovelhas. O matemático, o astrônomo, o homem que entendia de geometria, o homem que falava vários idiomas, o homem que sabia a história dos povos daquela época, que estudou, que foi treinado. Imagina, apacentando ovelhas. E de repente Deus chega até ele e fala: eu quero você, porque eu tenho um projeto para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai sair dessa coisa aí mesmíssima, eu vou te dar direção para a sua vida. Conversa, Deus quer conversar com você. Deus quer conversar com você. Quem sabe Deus quer te levar para um outro patamar. Porque senão, assim, a provisão divina é para quem não quer ficar sentado. A provisão divina é quem quer buscar propósito. A provisão divina é quem diz assim: eu não quero, eu estou ótimo do jeito que eu estou, mas eu quero ir para melhor. Não tudo que tenho, não tenho tudo que tenho, amo tudo que tenho. Não tenho tudo que tenho, mas desejo alcançar os sonhos que Deus colocou no meu coração. Os sonhos que Deus colocou no coração de Moisés é: liberta meu povo, Moisés. Liberta meu povo, Moisés. Liberta meu povo, Moisés. Deus tem planos para você.
Preste atenção. Se você esquecer tudo que eu falei, não tem problema. Não vou ficar chateado com você. Você não pode perder isso, tá? O que eu vou falar agora, você não pode perder. Deus tem planos para você. Não acabei não, tá? Vamos lá, de novo. Deus tem planos para você. Mesmo você estando no deserto. Mesmo você estando no deserto. Mesmo você não estando no melhor dos seus dias, dos seus momentos. Mas Ele tem planos para você. E são planos de vida, não são planos de morte. São planos de conquista, são planos de dupla honra, são planos de restituição. Restituição, restituição. São planos de restituição para a sua vida. E aí, pessoal do louvor, por favor. E aí vem uma história aqui que é fantástica. Só que eu tenho que achar. Onde é que está? Onde é que está? Ah, sim. Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te pareceu? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos falar sério aqui. Ninguém está vendo. É coisa assim de pastor ovelha. Ninguém vai saber. Não vou contar para ninguém. Se você tivesse no lugar de Moisés, tu tinha topado a parada? Ou tu tinha refugado? Vamos lá, perguntinha. Vai que tu está apacentando ovelha. Vai que tu está trocando pneu no deserto. Lá, carrinho furou o pneu. Você já remendou aqui com esparadrapo o pneu, mas furou de novo. Você para lá, você tá trocando. Deus aparece para você, ó, tem um projeto para você maravilhoso. O que você ia dizer para ele? Eis-me aqui? Porque Moisés não disse eis-me aqui, não. Moisés demorou, disse depois, mas demorou. E olha só que coisa interessante, olha só que coisa interessante. Eis que crerão, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão minha voz. 4:1. Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que tens na mão? Ele falou: um bordão. Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Verso 4, disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te pareceu o Senhor Deus de seus pais. Interessante, ele tinha um bordão na mão. Tudo que você tem na mão, ungido por Deus, vira manifestação de poder. Tudo que você tem na mão, pode ser a coisa mais arcaica, mais simples, mais sem valor, um bordão, um pedaço de pau, né? Foi um pedaço de pau de uma árvore seca que ele pegou e o ajuda a ficar subindo o morro e descendo o morro. O que você tem na mão? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma lojinha, eu tenho uma máquina, eu tenho um sonho, eu tenho uma profissão, eu tenho um chamado, eu tenho uma célula, Senhor. O que você tem na mão? Lança no chão. Pá, virou uma serpente. Moisés ficou louco, Moisés correu. Aí Deus fala uma coisa pior ainda. Deus fala assim: pega essa cobra, pega essa serpente pela cauda. Vocês que veem History Channel, vocês aprenderam que não se pega a serpente pela cauda. Se você pegar pela cauda, ela te morde. Pode ser pequenininha, você não pega pela cauda, você pega pela cabeça. Você aperta a cabeça dela e pega, ela ficou totalmente indefesa. Aqui ele fala: pega pela cauda. E aí, num ato de fé,
estendeu ele a mão, pegou pela cauda e ela se tornou um bordão novamente. Interessante isso, né? Aqui eu aprendo que Deus quer manifestar poder através da sua vida. Mas eu estou num deserto. Deus quer manifestar poder na sua vida. Mas eu estou mal pra caramba. Deus quer manifestar poder na sua vida. Usa o que você tem. O que você tem. Usa. O que eu tenho? Eu tenho uma tiradeira. Tá, vai lá no rio, pega umas pedrinhas chatinhas, põe no bolso, que tu vai derrubar o teu gigante. Em nome de Jesus. Deus está ensinando para você. Usa o que você tem, que Ele vai demonstrar poder através da sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho grandes expectativas esses dias da manifestação do poder de Deus. Eu tenho expectativas. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer proezas. Deus vai manifestar o seu poder. Eu tenho convicção disso em nome de Jesus. Nosso pessoal já está dizendo, avisando ali que já acabou o meu tempo. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Disse o Senhor a Moisés, isso está no versículo 4, estende a mão. Não. Disse-lhe mais, não. Verso de número 6, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele fez. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente. Quando atirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro, talvez crerão na evidência do segundo. E assim por diante. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele tinha uma túnica. Ele enfiou. Sabe o que eu creio? Eu creio que Deus quer tirar a lepra do teu coração. Tira. Eu quero te curar. Eu quero tornar você uma pessoa dependente de mim. Deus falando. Eu quero tirar o teu medo. Eu quero tirar a tua culpa. Eu quero tirar a tua história do passado. Sabe? Moisés, com 40 anos, era um homem poderoso. Ele aprendeu que ele era um homem poderoso. Aos 80 anos, ele aprendeu que ele não era nada. Que ele era nada. Que ele não era nada. Pastor de ovelha lá no Monte Horebe, a ovelha do sogro, queimado pelo sol, correndo atrás de ovelha, a ovelha sumiu. Ele sabia que não era nada. Ele falou assim, mete a mão no peito e arranca essa tristeza. Mete a mão no peito e arranca essa história velha que você tem. Mete a mão no peito e arranca o senso de derrota. A vontade que você tem de sabotar o tempo todo. Tira isso do peito. E ele tirou. E veio toda leprosa. Depois ele enfia. E ela foi curada completamente. O Senhor vai te curar essa noite. 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 Em nome de Jesus. Agora, você lembra daquele amigo que eu encontrei na rua? Lembra dele? Um amigo que eu encontrei na rua e perguntei assim, como é que está fulano? Como é que está cicrano? Como é que está beltrano? Lembra disso? Eu encontrei um amigo na rua e conversamos. Foi ali na Rio Branco, esquina ali, perto ali ali na Rio Branco, né? Tem um cafezinho ali. Aí encontrei com ele, perguntei como é que tá Moisés. Falei, tá mal. Apacentando ovelha, tá mal, meu Deus do céu. Tá no Monte Horebe, não tem mais nada, não pensa em nada, tá infeliz, tá sem planos, ninguém sabe dele, já entrei no Facebook, não acha ele, falam mal dele pra caramba, que ele casou com uma mulher esquisita, o pai dela é esquisito, não sei o quê. Ih, rapaz, ninguém sabe nada de Moisés. Bom, agora, depois dessa pregação, né? Eu tô passando pela Rio Branco, ali perto do Jockey Club, ali naquele negócio ali. Tô passando ali, quem encontra esse amigo meu? Cara, e agora? Você tem notícia de Moisés? Ih, você imagina o que aconteceu. Moisés se tornou o libertador de Israel. O quê? Moisés agora, ele andou no deserto,
E tinha uma coluna de fogo no deserto tinha. E tinha uma nuvem que durante o dia, para não torrar o sol, e teve codornizes, e teve maná o dia todo. Que isso? Moisés. Aí ele foi profeta, ele é profeta hoje, é o maior profeta do Velho Testamento. Até o Novo Testamento fala dele. Ele fala que ele foi o legislador, foi o libertador. É mesmo, rapaz. Qual foi a última notícia que você soube a respeito de Moisés? Coloca aí. Coloca aí. Êxodo 33, mas só coloca quando eu falar para você colocar, tá? Tá? Segura aí. Êxodo 33, 11. Tá? Mas qual é a última notícia que você tem dele, rapaz? Porque lá atrás, quando nós nos encontramos, você falou que ele estava acabado, que ele estava arrasado, que ele perdia tudo, que ele agora não é mais aquele, que ele perdeu tudo. Me conta, e agora? Qual é a última que você tem de Moisés? Coloca aí a última que nós temos de Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois voltava para o acampamento. José, filho de Nun, que seria. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Você sabe o quê? Você não está sabendo? Não, eu não estou sabendo. Ele é amigo de Deus. Deus fala com ele face a face, pessoalmente. Não tem nada na frente. Moisés fala com Deus face a face. Tinha notícia melhor que essa? Rapaz, que coisa! Não importa se você estiver no deserto agora. Importa que Deus está te levando para dupla honra. Deus está te levando para um lugar que Ele tem para você. Deus tem para você um lugar especial. Que esse encontro, pode ficar de pé, que esse encontro que nós vamos ter com Ele possa estar transformando a nossa vida, possa estar transformando a sua vida completamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E saber que Moisés não queria, hein? E saber que Moisés não queria, e saber que Moisés estava brigando com Deus. Não, não falo, não sei, não quero. Socorro! Mas Deus levou. Deus levou. Ele foi o homem que fez sinais, através da vida dele, da palavra dele, sinais, milagres e prodígios. 10. Ele tirou o povo do Egito. Ele foi o homem que deixou tantos ensinamentos importantes para nós. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro transformador com o Senhor Jesus. Aquela sarça ardente ali mudou a vida de Moisés e vai mudar a sua vida também. 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 Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Falar de Moisés, tem que cantar aquela música Restitui. Pode ser? Mas vamos cantar essa música como sendo a nossa música, a música que você compôs, a música que está no teu coração, a música que está diante do Senhor agora, a música que vai te dar vitória completamente. Essa música é a música da vitória. Eu quero que você cante com a gente agora. Fica de pé e cante conosco essa música. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite na dor, restitui.
você cante essa música como um hino que está nascendo no teu coração, uma oração. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante no chão nessa noite, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha. E o tempo que roubado foi, declare. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, o poder de um clamor pode ressuscitar. Sua igreja declarando isso nessa noite. O tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, creia nele, pode ressuscitar. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Amém. Amém. Nosso Deus é um Deus que quer ter um relacionamento com você. O nosso Deus quer ter um relacionamento com você. Mesmo que você esteja passando o pior momento da sua vida, mesmo que você esteja num completo deserto, mesmo que você esteja destituído de toda a vontade, de todos os seus valores, o ânimo, os estímulos, Ele quer ter um encontro com você. E Ele vai te levar para um lugar excelente. Essa é a promessa. Ele vai restituir a sua vida em nome de Jesus. Tem essa expectativa no teu coração, que Ele vai estar cumprindo essa palavra na sua vida. Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê?
porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Deus abençoe.